estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. João 1, 4, 5. No episódio de hoje, vamos trazer um lindo testemunho do amor e a luz de Deus para nos tirar das trevas. Quem está comigo aqui hoje é o José Menésio, mais conhecido como Zezé. Muito obrigada, viu, Zezé, por aceitar esse convite do Espírito Santo para estar aqui hoje compartilhando com a gente o seu testemunho. É uma honra estar aqui, né? E eu vejo que tudo é um propósito de Deus. E eu fico feliz com isso, que é essa porta que está abrindo, né? Para todos saber como Deus é maravilhoso, né? Como Ele é poderoso. Isso. E Ele, independente seja qual A ou B, Ele ama a todos. É verdade. Né? Nós vamos ter um testemunho lindo aqui hoje, então já se inscreva no canal, já deixa seu comentário, seu like nesse vídeo, já prepara aí para compartilhar com quem você quer, para poder apoiar esse projeto que a gente faz com tanto carinho e tanto temor a ele, né? E como vocês já sabem, né, com muita alegria, que eu sempre trago aqui uma parceira, né, um presente para o Zezé, e hoje quem vai patrocinar, né, apoiar esse projeto é a Renata e o Walter, que mandaram um presente para você, viu? Eles são consultores da Lucy Lucy, e eles estão apoiando o episódio de hoje e mandaram esse presente com todo carinho aí pro Zezé, que é o queridinho da marca da Lucy Lucy. Gente, é a linha de perfumaria importada. A Lucy Lucy é uma empresa brasileira conhecida por produtos de cosméticos e perfumaria, também conta com produtos para saúde e bem-estar. Aqui em Lafayette, a Renata e o Walter são consultores e representantes da marca, e se você quer conhecer mais sobre os produtos, modelos de negócio para você também empreender com a Lucy Lucy, eu vou deixar aqui já o contato da Renata e do Walter para vocês entrarem lá em contato com eles e conversarem mais sobre isso, tá bom? Eu quero muito agradecer, viu, Renata, Walter, Deus abençoe imensamente vocês pelo presente aí, com todo carinho para o Zezé, e obrigada por confiar e apoiar esse episódio de hoje, viu? Super beijo pra vocês. Obrigada, pessoal. Espero que você goste. Deixa aqui, então. Muito bem, gente. Nós vamos começar esse episódio de hoje. Eu conheci um pouco, né, da história do Zezé através da irmã dele, que é a minha personal, a Regina, né, maravilhosa. Ela, inclusive, abriu, né, a série do Resgatados aqui. Essa primeira temporada do Resgatados, a primeira entrevista foi com a irmã dele, a Regina. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, que o testemunho dela também é maravilhoso. E eu comecei, né, a conversar com a Regina e por aí ouvir algumas histórias, né, sobre o Zezé. E eu sei que ele tem um testemunho muito forte, né, impactante. E a gente ouve, né, através dos testemunhos, é que a gente consegue mesmo ouvir o que Deus fez na vida das pessoas. E muitas vezes a gente não acredita no que ele pode fazer na nossa vida. Então é assim, né? Assim como a Regina trouxe o testemunho dela, assim como ela, você também não andou nos caminhos do Senhor por toda a sua vida, né? Vocês tiveram ali um momento fora dos caminhos do Senhor. E como que foi? Por onde andava o Zezé antes de conhecer o Senhor? Então vamos lá. Vamos voltar lá atrás, quando era pequeno. Tudo parece que vai se encaixando as coisas. Eu lembro que no ventre da minha mãe, o parto dela foi meio complicado. Fizeram uma obra de feitiçaria e foi amarrado. O cordão umbilical estava no meu pescoço e não tinha um médico lá naquele momento. E eu vejo naquele momento ali, eu acho que Deus já estava ali, porque senão ia perder a minha mãe e eu. Olha. E aí que Deus moveu ali, estava a minha bisavó, conseguiram fazer o parto até o médico chegar. E nisso eu fui crescendo e teve uma época que eu lembro que eu levantei da cama, eu estava com uma faixa, acho que uns 10 anos mais ou menos. Eu lembro que eu saí da cama e não consegui levantar, chorando demais, e paralisou minhas pernas. Nossa. Aí minha mãe ficou preocupada. Como a gente era muito religioso, procurou os benzedores. Aí fez o chá lá, fez o que tinha de fazer, eu voltei a andar. Aí nisso a minha mãe não falou nada. Mas passou uma época que tinha uma vizinha, presta atenção, tinha uma vizinha
ela era evangélica, ela era da Batista, mulher de circo de oração, de intercessão, libertação. E o filho dela era muito levado. Ele, nossa, é aquela pessoa que, infelizmente, ele vivia mais na FEBEM, que na época era FEBEM, não era o lugar de que eles falam hoje. Adolescentes, adolescentes vão. Então ele brigou comigo, me mordeu. Aí eu chorei demais, porque era criança. A minha mãe foi e separou. Nisso que separou, ele pirraçou e ele tinha muita inflamação nos pés. Ele foi embora para casa. E a mãe dele voltou igual uma braba, falando assim, não, você bateu no meu menino? Eu falei, não bati nele. Eu separei ele, porque ele mordeu o meu filho. Ela pegou meu braço, fez assim, cadê? Onde que tá essa mordida aqui? Não arrancou um pedaço. Nisso, pronto. Nesse momento, eu saí de lá, tava brincando na areia e naquela época o pessoal, 5 horas da tarde, chamava a gente para tomar banho. Zé, vem tomar banho, os meninos, todo mundo saiu da areia e foi tomar banho. Nesse momento, nesse dia, passou no dia seguinte, eu comecei a passar mal. Olha. Muita dor forte na perna esquerda, chorava demais, a minha mãe preocupada, só passando. Aí eles me levaram pro hospital. Eu fiquei 5 dias lá desenganado. Nossa. A dor sumia lá, mas eu não conseguia alimentar. E nisso, no dia que a minha mãe foi fazer visita, quer dizer, no dia que eles foram tirar o sangue para fazer os exames e tudo, essa mulher estava lá, consolando a mãe, me olhando para mim, eu lembro direitinho. Falei assim, não, vai dar tudo certo. Pronto. Aí, fiquei 5 dias no hospital, voltei para casa, que os médicos falaram que eu não tinha nada, a dor continuou. Olha. E eu só emagrecendo, e nesse momento eu fui, e já estava chegando um ponto que eu já não estava aguentando mais. Aí um senhorzinho lá, não lembro bem dele, chegou perto do meu pai e falou assim, leva teu filho para benzer na filha da falecida Dona Casturina. Era uma das maiores bruxas que tinha em Lafayette. Olha. Aí correu desesperado, já levou. Chegando lá, eu não conhecia nada de feitiçaria, aí ela falou, vem cá, senta aqui e tal. Ela invocou lá os guias dela lá, e nisso ela falou assim, agora tá desfeito. Aí mandou fazer o que tinha de fazer, falou assim, agora vem cá que eu vou mostrar a vocês quem fez essa obra de feitiçaria. Olha. Aí falou assim, essa mulher foi lá no hospital ver como foi feito o serviço, consolou a senhora. Era da 3ª casa e ela era de outra religião. Nossa. Crente. Olha só. Evangélica. E nisso, Deus teve compaixão e misericórdia, que a palavra diz, quando Deus manda, até o diabo obedece. Verdade. Ali fez isso. Só que, pela honra e glória do Senhor, ninguém ficou com raiva dessa mulher, a minha mãe não ficou, nem meu pai, deixou tudo por igual coisa, graças a Deus, aí tive esse livramento. Passando os tempos, cresci, aí eu tive a experiência que eu fui assaltado, aí o diabo tentou me tirar a minha vida, o cara apertou o gatilho 3 vezes, um revólver 38, e a bala não saiu. Nisso eu tive que fazer o que Deus falou, corre. No momento que eu saí correndo, ele apertou o gatilho 3 vezes. Eu escutei o barulho da agulha. E não cheguei em casa por causa de um cigarro. Eu fumava. Toda pessoa que mexe com obra de feitiçaria fuma. E através daquele cigarro quase que eu perdi minha vida. Nossa. Já foi um começo que Deus estava já preparando, me dando livramento sobre a minha vida. E nisso eu fui, macei o cigarro e joguei fora. Eu falei, nunca mais eu coloco você na minha boca. Olha só. E nisso ainda eu não mexia com feitiçaria. Mas aí no momento que eu comecei a sentir alguns sintomas, tipo assim, coração disparava, eu ficava mal, falta de ar. Conversei muito com a mãe dela, que a mãe dela mexia com a feitiçaria, ela falou assim, você vai ter que desenvolver. Olha. Ela falou assim, mas como assim? É porque você tem um guia muito de luz, forte e tal, precisa ser desenvolvido. Aí eu falei assim, não, então vamos lá. Aí eu comecei, nesse momento que eu comecei a desenvolver, é muito doloroso. Como se pegasse, o diabo ele é assim, ele te pega você como se fosse um animal, ele vai te domar. Você bate, você apanha demais.
que eles falam a gíria. Lá a gíria você vai ter preparado até para você preparar o teu corpo para receber o guia que vai te comandar o teu corpo. E nisso eu comecei os problemas. Só que passou no tempo, as minhas irmãs também não eram evangélicas, mexiam a família toda, ninguém era convertida, não. Ninguém. Mexia muito com prostituição, com muita coisa errada, então é bebedeira. E nisso, passou uns tempos, a minha irmã converte, a Regina. Mas nós vamos chegar nisso. Né? Calma. Mas olha pra você ver, muitas vezes é trazido uma falsa paz. Justamente. Né? Que até mesmo um falso discurso de generosidade, de amor ao próximo. Eu tenho certeza que você, quando foi convidado para poder ingressar lá, você não foi achando que era uma coisa negra, errada, não, não. Como que foi para você ter sido atraído para lá, no sentido de que você estava fazendo algo do bem? Ou como que foi esse convite? Foi igual aconteceu isso, eu achei que eu estava com problema de coração. E lá que você ia ter a sua libertação, a sua cura. Justamente. Tanto que a minha sogra falou assim, não, você tem que ir. Tanto que nesse momento eu falei assim, não, tem que procurar algum lugar, algum terreiro para me poder desenvolver. Aí fui convidado ali, próximo da quadra de areia, um terreiro lá. E nisso eu dei a iniciativa de ficar lá. Aí comecei... E você foi ver nessa melhora do coração? Como que foi isso trabalhando? Pra você falar assim, nossa, realmente, aqui tá bom, vou continuar. Incrível que pareça, parou. Tipo assim, né? Entre aspas, pra te segurar. Senão você ia embora. Não achei o que eu queria aqui, eu vou para outro lugar. É verdade. E ali eu ficava, quando já começava a sentir, como se diz, o sobrenatural do lado obscuro, eu já estava começando a gostar. Eu já estava começando a me entregar. Você se sentia um superpoderes, justamente. Assim? Você ganhava meio que um superpoderes. Justamente. E nisso eu fui dando continuidade. Aí, cada processo, né, como se diz, vai tirando camada por camada, até você chegar a um ponto, você está preparado para receber aquela entidade. Só que tem um preço, né? Com certeza. Tem um preço a pagar. Mas você sabia desse preço ou isso já foi na hora que a água já estava no seu pescoço que você falou assim, agora não tem como eu sair mais, eu vou ter que ficar por aqui mesmo? Não, eu não sabia desse preço, porque eles omitem, né? Eles não acho que esse primeiro acolhimento, é igual eu falei, ele vem no sentido de você estar aqui para buscar a paz, para buscar você se desenvolver, os seus dons, justamente. A sua sensibilidade, né? Você já era um cara sensitivo e tudo mais, mas depois que as águas vão subindo, a areia, é igual a areia movediça deve ser, né? E aí, para sair depois é mais complicado. É um pouco complicado, porque eles falam, se você sair, você vai morrer, você vai perder sua vida não vai ser mais do que aquilo. E como foi essa experiência nesse tempo? Por quanto tempo você ficou? Cheguei a ficar, eu fiz as contas, 12 anos. 12 anos. 12 anos. E nesse tempo você foi subindo de patamar lá, vamos dizer assim. Ali o que eu fiz? Eu não só ficava lá onde que eu estava, mas eu procurava experiências em outros lugares. Eu fui em magia negra, né, da Quimbanda, Candomblé, procurava procurar o oráculo, o Taxixnuê, coisas que era mesmo mexer com o obscuro mesmo, o pior do terrível. O famoso pacto com justamente o inimigo mesmo. Tanto que cheguei até no extremo que o lazer meu era ficar no cemitério. Nossa, fazendo as obras lá. Justamente. Eu procurava a pior tumba que você podia imaginar. Eu caçava a tumba que tivesse mais estragada, era ali que eu gostava. Sério? E todos os lugares que eu ia, eu procurava um cemitério. Eu fui em vários cemitérios, fui em Ilhéus. Nossa. Eu cheguei lá num cemitério lá que é dos barão do cacau, né? Aí eu tinha um amigo meu que a gente foi lá para trabalhar para a empresa e eu chamava ele. E ele me chamava de pai, porque na época a mãe dele, eles faziam reuniões também de centro de mesa, também centro de mesa eu participei. Que é outra veia. Outra veia.
Nossa. E nisso eles gostavam, né? Por quê? Como se diz, achava que eu era uma, como é que eu posso te falar? Um deus para eles. Que tudo que o diabo soprava falava para mim, eu sabia e falava para eles. Por quê? O diabo lhe anda de redor. É lógico. Às vezes as pessoas acham assim, nossa, como ele sabe? Não, ele vai lá e assopra. É verdade. Igual um caso aconteceu. O Wi-Fi do diabo, gente, é o Wi-Fi mais banda larga que tem, né? Porque ele não é onipresente, igual o nosso Deus maravilhoso. Mas eles têm um Wi-Fi que um vai comunicando com o outro e aí a notícia chega. E é o que as pessoas querem hoje, né, Zezé? Eu acho que as pessoas vão para uns lugares desses buscando o quê? Resposta. Buscando cura. Elas não querem o sofrimento, elas querem a cura. Você foi para lá para resolver um problema de coração e resolveu, né? Porque também o diabo tem as suas artimanhas para resolver os problemas, ainda mais quando ele quer ter uma presa com alguém. Mas essas experiências, você nunca teve medo, assim, de ir para cemitério? E qual o temor? Onde estava Deus nesse momento da sua vida, assim? Eu acredito que Deus não estava nesse momento, porque ela mesma não gostava, porque ela vem da linhagem da família dela que mexia com feitiçaria, o pai dela. Gente, ela é a esposa que tá aqui nos bastidores, tá? Só para quem tá assistindo entender. Ele fala ela porque a esposa dele tá aqui assistindo com a gente. Então, a Adriana, ela viveu num povo que mexia com feitiçaria. Então eu me aprofundei mais com a mãe dela, porque a gente cochichava muito, conversava muito sobre o sobrenatural. Entendi. Ela me prestava livros de feitiçaria. Você estudou mesmo, estudou a fundo. Aprofundei. E mesmo assim, no início, o que eu posso te falar? O que é a falha das pessoas? Às vezes vai querer ser direto ao pote sem prestar atenção no que está fazendo. Eu quase matei meu pai. Olha só. De obra de feitiçaria. Eu lembro que na época eu tinha recebido, cada um tem o guia Oxós, que era na época quando eu mexia, e o Sete Cruzilhada, que era na linha mais pesada. Como se diz, para proteger, para guerrear, mas não tinha nada disso. Então eu resolvi acender uma vela e colocar uma pinga lá dentro do galinheiro. Da sua casa. Aí eu fui, assim, eu vou fazer aqui, só que eu tinha esquecido, que não poderia ter feito ali. Nisso, na hora que eu fiz, entreguei tudo bonitinho, deu meia-noite certinho. As galinhas ficou toda alvoroçada, gritando lá, aí meu pai abriu a janela e falou, o que está acontecendo aí com essas galinhas? Eu falei, ô pai, eu não sei, olha aí pra mim aí. Porque geralmente onde que tem galinheiro, pode vir gambá, cobra, né? Cobra também. Aí eu peguei um porrete e desci lá embaixo. Nesse momento que eu entrei lá dentro, eu vi uma galinha no chão. Eu falei, ô pai, tem uma galinha aqui no chão, olha o que aconteceu com ela. Aí eu peguei ela, coloquei no puleiro e ela não parava. E galinha não cai do puleiro. Nisso, deixei ela lá e fui dormir. No momento que eu dormi, meu pai, no outro dia, eu saí para trabalhar, ele pegou essa galinha e matou ela e comeu ela. Não poderia ter comido ela. Ai, gente, a galinha estava enfeitiçada. Tava porque naquele momento lá, o Sete Cruzilhada foi lá e deu um tapa nela. A galinha quebrou a coxa da perna. Nossa. E galinha não pode cair que ela não quebra nada. Aí nesse momento que aconteceu isso com ela, meu pai foi e comeu. Ele falou assim, eu vou ter que sacrificar ela. Aí passou uns 2 dias, meu pai foi pescar. O que aconteceu? Ele quebrou a mesma perna do lado que foi da galinha. Olha só. E nisso que ele quebrou a perna, ele ficou ruim, deu embolia pulmonar, estava vomitando sangue, ficou uns 12 dias, se eu não me engano, no hospital. E nisso ele veio, mas eu tive que levar ele no lugar para benzer, para desfazer o negócio. Porque eu teria que pegar a galinha e jogar no pasto, entregar ela para ele acabar de desfazer dela. E nisso eu conhecia muito um bruxo aqui, muito forte aqui, que eu não posso dizer o nome, por falta de ética. E eu vivia muito na tabacaria, que a minha esposa ficava muito nervosa, porque eu vivia muito na tabacaria lá. E lá tinha de tudo. Lá você pudesse comprar até um bode lá para fazer sacrifício, você fazia. Nossa. E nisso ele foi trazer seu pai aqui. Aí ele foi e explicou, fez tudo lá. Meu pai ficou bem,
né? Como se diz, graças a Deus. Mas nisso essa pessoa me chamou, me convidou para mim ir para o terreiro dele. Uhum. Só que aí ele começou a falar umas coisas lá que eu já falei assim, não, eu tô indo demais. Ele falou assim, ó, vou te ensinar muita coisa. Olha só. Eu vou te ensinar aqui, eu tenho um livro aqui de 500 anos na época, eu lembro, do São Cipriano. Vou te ensinar aqui, vou te ensinar até você fazer pacto de sacrifício humano. Meu Deus! Aí eu olhei bem para ele e falei assim, quê? Você é? Não, mas eu não dei resposta nem sim, nem não. Aquilo ali eu já afastei dele, porque eu já estava me afundando, porque se eu entrasse nessa, eu ia destruir mais a minha vida. E essas coisas assim, você foi sem medo, né, porque você não tinha medo, ia se envolvendo. Mas quando foi que você percebeu que, epa, peraí, isso aqui não... Porque tudo tinha um preço, igual você falou, seu pai foi lá, curou seu pai. Mas ao mesmo tempo que você curava uma coisa, se enrolava em outra. Justamente. Porque a cada benefício tinha um sacrifício. Sim. E aí, essa balança, uma hora, o sacrifício foi pesando mais que o benefício? Foi pesando porque lá dentro de casa era miséria. Olha só. Eu tinha dinheiro, mas não dava para manter nada. Eu gastava com outras coisas. Né? E nessa altura, sua esposa não era... Não, ela te apoiava? Como é que era esse sentido? Não, ela não gostava de apoiar, não, porque ela não gostava de ir, não. Só que de vez em quando ela ia contra a vontade. Tanto que a coisa errada que a gente faz, igual eu consagrei minha filha lá, mas mais pra frente a gente vai saber como se consagrar. E então eu fiquei assim, sabe, obcecado nessa área. E acaba que a família inteira vai sendo envolvida. Vai. Tanto que lá a gente já estava acostumado com barulho de panela caindo. O telhado lá, na época, era de telhado, pedra caía. Coisas, vultos via dentro de casa. Tanto a sobrinha da Adriana, dormiu lá em casa na época, ela estava dormindo na sala. Ela viu o preto velho lá sentado, o preto velho que eu chamava lá dentro da minha casa. É o acesso, né, gente? Quando a gente dá acesso às coisas ruins da nossa casa, elas entram mesmo, né? Acesso mesmo. Mas aí, a gente aprofundou aqui, mais pra frente a gente vai, né, falar mais um pouco, mas você começou a falar que a sua irmã converteu. Né? A Regina já deu testemunho dela, gente. Se você não viu, vai lá ver, porque aí você vai entender um pouco dessa parte também. Porque a Regina... ela era uma pessoa do mundo também, dançarina e tudo mais, e a Regina se converte. Isso te impactou de alguma forma a conversão dela? Como foi para você ver a Regina convertida e você estava nessa vida aí? Como que foi para você nesse momento? Nossa, Deus, eu fiquei irritado. É mesmo? Eu não aceitava, não. Eu falava assim, o que é isso? Que palhaçada é essa? Para que isso? Deus é um só. E tanto que no dia que ela converteu, ela tentou evangelizar a Adriana lá em Apocalipse, o lugar, assim, a parte mais pesada. Quem não conhece, né, vai achar, meu Deus, eu tô perdido. O mundo tá acabando e eu vou ficar aqui. E ela ficou desesperada. Nisso eu xinguei demais, e tanto que na época, quando eu fazia as entregas lá, debaixo do tanque, que eu tinha as imagens lá de alguns demônios lá, tinha uma igreja que colocava, na época, eles colocavam muito aqueles microfones, como é que fala? Os megafones. Megafone, né? E eles orando, e aqui eu ficava irritado, eu falei assim, que palhaçada que é essa? Pra que precisa ficar gritando desse jeito? Pra que precisa de orar dessa altura? Que não sei mais o que, eu falando tanta coisa, sabe? E através daquela oração ali, talvez podia ter entrado e entrou dentro da minha casa. Só que eu não aceitava, eu era inimigo dos crentes. Eu não gostava. Certo. Aquilo ali falar pra mim, eu falei assim, não quero isso não aceito. E eu sempre xingava, falava com a Adriana, falei assim, não, que palhaçada que essas meninas ficam butoladas, que bobeira que é essa? E nisso, foi passando o tempo, ela... Como diz, né? A Adriana já converteu dentro de casa primeiro do que eu. Gente, mulheres de Deus são incríveis. Através da Bíblia. Olha só. Nem fui em templo, fui na Bíblia. A Bíblia fala. O Espírito Santo, quando tem que convencer, não tem. É verdade. E a Regina persistente ali. Persistente, pagando preço.
E nisso ela também começou a trabalhar, né, aprendendo. Aí foram duas forças dentro da sua casa. Verdade. Você com a força, né, da magia negra e tudo mais, e entrou a Adriana com a luz. Sim. Né? Dava choque. Dava muito conflito. A gente não combinava bem. Eu comecei a entrar na prostituição, porque a feitiçaria leva você à prostituição, destrói o casamento, destrói tudo. E eu fui envolvendo. E através dessas prostituições, eu invocava o Zé Pilintra para entrar dentro do meu corpo para domar as mulheres. Aí o cara ganha superpoderes, né? Ele acha que ele é o Batman. E teve uma vez que uma mulher lá que eu andei com ela, eu comecei a... Eu não lembro bem as palavras, mas nem quero lembrar mais. E eu firmava, falava assim, ela vai ligar. Diz essa pessoa que chegou a me ver dentro lá da casa dela, sentiu o perfume e ligou para mim. Gente, é astuto. É muito forte, é muito forte. E nesse meio todo, como foi que o Senhor te encontrou? E o que você... E daí quando foi que você resolveu largar tudo para ter uma vida com ele? Foi quando eu estava... Ela tinha... Não, na época ela tinha falado assim, Zezé, vamos na igreja das meninas? Eu falei assim, eu não vou não, você vai. Aí ela foi, profetizou, eu vou e você vai sim. Aí eu não liguei não. Nisso eu estava na casa de um amante, eu lembro direitinho, há 20 anos que a gente é convertido, e eu lembro que esses 20 anos atrás foi numa sexta-feira. Eu tinha a chave da casa, eu chegava cedo do serviço, em vez de eu ir embora para casa, eu ia para lá. E nisso que eu fui para lá, eu peguei a chave lá, abri e fiquei lá esperando ela chegar. Só que na hora que eu me deitei na cama, eu escutei uma voz assim, filho meu, vai embora para casa. Meu Deus. A tua esposa, teus filhos estão te esperando lá. Aí eu fiquei assustado, eu falei assim, nossa, que voz, mas uma voz tão suave, tão gostosa, mas eu não fiquei com medo, eu fiquei assim, engraçado, quem ele está falando? Aí ele falou assim, vai embora. Naquele momento me queimou meu coração, eu peguei a chave, coloquei debaixo do tapete e fui embora. Naquele dia eu já estava largando a prostituição. Olha só. Naquele dia. Eu cheguei até cedo em casa, que ela até assustou. Eu tinha costume de chegar em casa, era 1h, meia-noite. Isso quando eu ia para os outros lugares, aproveitava que ela ia viajar com o irmão, com o negócio, eu ia para as bagunças. Mas nesse dia, eu cheguei em casa e falei para ela assim, Adriana, vamos uma igreja? Nossa, gente, eu tenho que trazer a Adriana, gente, para entrevistar ela, para saber o que essa mulher tem, Jesus amado. Porque Jesus, coisa mais linda. Porque, assim, com certeza a intercessão foi muito forte. E nisso, ela falou assim, não, vamos sim. Só que naquele momento, como eu fazia serviço muito para fora, não deu para ir no horário. Ela queria ir lá em Passo de Jesus. Só que eu falei assim, Adriana, não vai dar para a gente ir. Vamos deixar pra gente ir lá na igreja da Regina. Então tá. Aí nisso eu fui, eu arrumei todo, preparei, até eu arrumei primeiro do que elas. Assim, vamos embora? E nisso ainda eu tinha uma guia ainda de um guzo como é que fala o nome, gente? Eu perdi o nome. É um guza, é um guza, isso não é um guza. Aqueles cordãozinhos lá. Só que tem um guza de tipo uma conchinha virada que você lê a vida das pessoas. E nisso, eu tava com isso no pescoço ainda. Aí eu cheguei lá dentro da igreja, lá na hora que eu pisei dentro da igreja lá, todo mundo olhou para mim assim, assustou. Que não imaginava, o Zezé, o feiticeiro, né, o macumbeiro. Já tinha uma fama famosa. Muitos tinham. Tanto que o André, ele... Na época que eu falo com ele que eu levava ele para os cantos para fazer os despachos. Gente, o André é o marido da Regina, gente. Diz o André tem umas histórias cabulosas com você, viu? Aí ele assustava demais. Aí, nisso, o pessoal não acreditou. Mas naquele momento que eu entrei dentro daquela igreja, eu
fiquei impactado com aquele culto, já comecei a entregar, e naquele momento, acho que foi o segundo louvor, o Espírito Santo me batizou e eu comecei a falar em línguas. Meu Deus. Que o AP falou assim, um novo convertido sendo batizado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então ali eu vi que Deus estava trabalhando sobre a minha vida. Uhum. Né? E qual foi a parte mais difícil da sua conversão? Você sofreu perseguição, igual você falou no início, né? Que eles ameaçavam, né? Como que foi essa parte difícil da sua conversão? A parte mais difícil foi com os familiares da Adriana. Porque eles falaram que a gente não ia ficar, ia ver quanto tempo que ia durar. Né? E hoje está fazendo, né, Adriana, 20 anos, né? Que nós olha, glória a Deus, hein? Então, assim, para Deus mostrar para ele que quando a gente se entrega totalmente o coração ao Senhor, Deus trabalha. Então, foi a parte deles, mas nem tanta perseguição, por quê? Porque naquele momento que eu vejo, que eu entendi, se você entrega Jesus, né, a sua vida totalmente para ele, com o sangue dele, quebra o pacto. Total, né? Mas teve algumas consequências, porque até no momento que a gente estava novo convertido, manifestava demônio em mim. Mas ela sábia, ela pegava o óleo de ungia a mim, todo dia, 6 horas da tarde, manifestava o demônio, querendo tentar me reivindicar. Entendi. Porque como eu fazia muito pacto com ele, fiz pacto de sangue, entrega de dinheiro, então ele quer reivindicar, ele não aceita perder. Porque ele sabe que lá eu sei de tantas coisas que ele sabe que eu vou ser inimigo dele. E vou atrapalhar o que ele está fazendo no mundo. Desculpa falar, hoje nós estamos dando uma atrapalhada, eu acho, inclusive, né? Porque em nome de Jesus esse episódio vai chegar em muitas pessoas que eu espero que atrapalhe bastante. Em nome de Jesus, é isso mesmo. Mas você, então, foi aos poucos, você foi se libertando. E mostrando a esses demônios que a sua conversão ela estava definida, decidida, não importava as consequências, você já tinha se entregado ao Senhor. Sim, a gente aprofundou bem na conversão lá no projeto. Lá no projeto, assim, foi o início de um gatilho para você conhecer o Evangelho. Uhum. É uma igreja abençoada, que ensina, a gente aprendeu muito, discipulado muito forte. Uhum. Teve áreas de libertação que a gente teve que fazer. Uhum. E nisso teve uma equipe, né, que a igreja fez, e estava eu, minhas irmãs, a minha esposa, a turma dos meus familiares, todos estavam ali, e mais outras pessoas. E nisso, essa libertação, o que tinha que fazer? Era um processo para você quebrar todo ali aquele pacto que você fez, tudo aquela legalidade. É tremendo, o encontro é maravilhoso. São 3 dias, se eu me engano, mas você sai liberto. E depois desse processo, aí você tinha que fazer uma seleção para você se libertar totalmente, porque tem várias coisas, demora muito o processo. E a minha libertação foi feita lá no sítio da igreja. Olha só. Porque teve que juntar 3 pessoas. Na época, antes disso, voltando lá no encontro, juntaram 5 homens para me segurar. Olha só. Não era fácil. Manifestou. Tava muito forte. Tava. O relacionamento, né, a vida que você teve foi muito envolvida mesmo, né? Foi. Então, há níveis mesmo mais difíceis de libertar e de curar. E você comentou a questão da sua filha. Você chegou a consagrar ela num terreiro e tal. E nesse processo de libertação, você também conseguiu quebrar esse pacto na vida dela. Porque ela foi a primeira a ir para a igreja. Olha só. Ela foi para a célula, levou as fotos nossas, mostrou o pessoal lá, e o pessoal começou a interceder, orar. E eu creio que, assim, através dessa oração, né, e voltando lá atrás, meu tio orou 20 anos para a gente converter. Olha só, gente. E ele era tão sábio, por isso que eu falo, você vai evangelizar, seja sábio. É verdade. Não critica, não aponta o erro, não aponta o erro da pessoa, mas seja sábio. Meu tio foi sábio. Ele me ouvia quando eu falava o que eu fazia de errado, das feitiçarias, mas ele jamais me apontou ou julgou. Ele sempre falava, um dia você vai saber a verdade. Olha só. E Deus me mostrou. E essa verdade que te liberta, né? Liberta. De todas as coisas. É verdade. E hoje, como que você enxerga o seu chamado?
como Deus tem trabalhado em você, usando a sua vida para levar a palavra dele, porque Deus conta com uma pessoa, né, gente? A Regina foi a primeira da casa dela. Sim. E depois dela, ela já me deu esse testemunho e eu me emociono toda vez que ela conta que ele levantou ela. E ela, né, para a glória do Senhor, ela pôde ver no seu pai, que, né, infelizmente faleceu, sim, mas convertido, a sua mãe, as suas irmãs e a família inteira. Sim, como que é para você hoje esse chamado? Eu vejo essa chamada assim, sabe, tremendo, porque o que Deus fez na minha vida, na minha casa, nos meus familiares, eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, meu pai, ele queria sair de casa. E não aceitava também, não. Seu pai foi o último, né? Foi o último. Mas ele viu, parece que através não que eu estou falando que eu sou mais do que ninguém, de mim, da minha esposa, ele animou. Aí, aquele momento, eu vi que Deus estava trabalhando. Que o meu pai, ele era muito idólatra, ele era muito religioso. Uhum. Né? Mas Deus resgatou ele também. E através disso, eu comecei a aprofundar. Tive muita resistência, porque o inimigo, ele é sujo. Pessoas chegavam a falar para mim, Zezé, se você deixar Deus trabalhar na sua vida, você não vai imaginar como você vai ser uma bomba atômica na mão de Deus. Pessoas precisam saber do seu testemunho, pessoas precisam da sua ajuda. E ali foi começando, eu ainda era novo, convertido ainda, teve um casal que me chamou para ajudar a fazer uma libertação na casa de um rapaz, e eu fui lá, lógico, eu estava preparado, eu estava, né, em consagração, falei assim, vamos lá. Aí eu fui na casa desse rapaz, que a mãe dele tinha perdido a mãe dele, e nisso a primeira experiência sobrenatural que eu vi que Deus estava ali. Naquele momento que eu falei assim, ó, você vai tirar isso, aí eu peguei uma imagem lá de um Cristo na cruz, com a cabeça dele. Uhum. Nisso, na hora que eu peguei assim, o diabo é tão sujo que ele fez assim, voou. O objeto aqui dessa mão voou para essa mão aqui. E eles até assustaram. Eu falei, vocês viram? Isso aí é que demônios vivem atrás das imagens. Olha só. Aí, nesse momento, ele pegou as coisas, levou na época ali, onde que tem ali a pista de caminhada, né? De caminhada ali, nós queimamos as coisas lá, entregamos ao Senhor. Olha, eu fiquei impactado que na hora que eu entrei na casa, antes a casa estava escura, mas na hora que ela foi liberta, deu um clarão. Olha só. A luz de Deus entrou ali, que esse rapaz até ele vende quadro até hoje. Se alguém quiser conhecer ele trabalha ali perto ali do Bradesco ali, uhum, nos quadros que vende ali. Sim. Esse rapaz falou assim, ô Zezé, eu não vou vender mais um quadro de imagem, não. Uhum. Vou só vender paisagem. Olha só. Até me se converter, falou um dia, encontrou comigo, falou assim, cara, eu não passo falta de nada. Olha só. Deus tem me abençoado muito, eu consegui isso, assim, assado. Assim, é isso, a sua casa foi liberta. É, exatamente. Então, um dos fatores que foi esse. E você, por esse passado que você teve, uhum, você acaba tendo um pouco mais dessa sensibilidade, então, nessas áreas. Então, aí que Deus usa, né, gente, o nosso passado, às vezes a pessoa que ela é muito envolvida em alcoolismo, Deus vai usar ela para ajudar outras pessoas com alcoolismo. As pessoas que eram né, usam o seu pecado para curar outras pessoas. Então, nesse caso, você hoje vê o seu chamado um pouco também nessa área do sobrenatural, do mundo espiritual, de libertação, de demônios e tudo mais. É verdade, porque a gente teve muita experiência, né? Eu lembro que um domingo eu estava em consagração, um rapaz que trabalhava comigo na empresa lá, ele era muito gozador, falava muito palavrão, e como eu era encarregado da garagem, eu não gostava que falava palavrão. Uhum. Eu falei assim, no meu setor você não fala não. Uhum. Aí um menino lá chegou perto de mim e falou assim, olha só o que ele está falando. O que ele está falando? Fala aí, Vaguinho, o que ele está falando? Ah, não, que a Bíblia do cristão, ela cheira CC. Olha só. E a do católico cheira mofo. Uhum. Aí eu achei engraçado o que ele falou, mas eu falei assim, aqui, ó, só te falar uma coisa, meu amigo. Na hora que Deus te pegar, você nem imagina o que vai acontecer na sua vida. Mas Deus mesmo assim te ama. É. Aí nisso, num sábado, eles saíram. Disse que aconteceu tudo que de pior que pode imaginar. O carro dele disparou, a mulher dele ficou endemoniada. Olha só. E nisso, beleza, no domingo de manhã cedo, 7 horas da manhã, ele me liga, desesperado, chorando.
Zezé, pelo amor de Deus, vem aqui em casa, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você. Eu falei, o que aconteceu, Vaguinho? Não, a Bruna está com problema, com isso, está dando... espírito agindo sobre a vida dela. Eu falei assim, mas tem ninguém aí para ajudar, não? Eu falei, tem 5 pessoas aqui que é da Assembleia. Eu falei assim, não, então faz o seguinte, pede eles para tirar e eu vou estar intercedendo por vocês aqui. Porque era 7 horas da manhã, eu já não queria sair de lá. Mas antes disso, Deus falou comigo, fica com o celular na mão. Olha só. E eu estava deitado, tinha o costume de ver desenhos bíblicos, a minha esposa estava deitada, nisso eu fui... Conseguiu fazer essa intercessão aí. Justamente, só que ligou de novo. Olha. Eles não conseguiram tirar. Aí eu falei assim, Adriana, levanta que nós temos que ir lá, agora lá na barreira. Não tem jeito. E nisso, descendo, correndo para lá, e mesmo naquele momento que nós entramos no beco, eu e ela viu o demônio. Sim, ele entrou para dentro da casa e a mulher dele gritou assim, Vaguinho, você trouxe ele para mim, olha, tentando intimidar. Aí eu falei assim, não, tá repreendido em nome de Jesus. Nós chegamos lá, entramos dentro da casa e olhamos, o que está acontecendo tal? Aí ela estava possessa, eu falei assim, não, ele não tem me chamado? A mulher falando do marido. Tem falado tanto palavrão lá, eu tô aqui, ó, vem cá. E ele desesperado, chorando, igual a criança, aquilo ali eu não sabia se eu ajudava ou ria, porque a situação é que eu falei com ele que um dia ia acontecer. Exatamente. Isso. E então ele, desesperado, eu falei assim, não, peraí, então vamos ver o que está acontecendo. Aí ele falou assim, não sai daqui não. Eu falei assim, não, você vai sair sim, em nome de Jesus. Não saio. Por que você não vai sair? Aí eu não gosto de ficar interrogando o diabo não, porque não precisa. Mas naquele momento ela falou assim, eu tô aqui presa aqui na cabeceira da cama, eu tô ali no quadro, olha, eu tô lá atrás daquela imagem. Foi te mostrando os pontos. Aí eu falei assim, arranca tudo isso daqui. Aí ele arrancou tudo. Aí falou assim, agora a minha esposa sabe demais, falou assim, não, agora nós vamos interceder, o Zezé vai tirar. Olha só. Pus a mão na cabeça dela, saí em nome de Jesus. Ela voltou. São as palavras mágicas. Que é simples. Simples. E Deus libertou essa família. Olha, glória a Deus. Né? Então, o que acontece, né, Zezé? Você jogou no time do inimigo. Justamente. Então, quando você já jogou no time do inimigo, você sabe lidar com ele. Né? Não que você, as fraquezas, porque eles têm fraquezas, óbvio, todos eles têm. Certeza. E você saber isso te deixa um homem ainda muito mais usado pelo Senhor, né? Porque é claro que é o Senhor que faz através de você. Mas você é um instrumento, né, muito usado nesse sentido, por causa que você sabe, né, o que aconteceu, os pontos, coisa que às vezes uma pessoa que não viveu esse lado negro tão profundamente não ia ter essa maldade, muitas vezes a gente nem acredita, né? Que eu acho que assim, como a gente nunca viu, a gente acha, não, está exagerando, não, o negócio pulou da mão para outra, não tem como isso. Só que são coisas que a gente precisa, primeiro, abrir o nosso coração, né, para entender o poder de Deus, né, e a libertação. Porque eu falo, o que tem mais me comovido desses testemunhos todos que a gente tem trazido durante essa temporada é que o poder de Deus, ele é inacreditável. Como que uma pessoa tão envolvida igual você, hoje é um homem de Deus, né? Amém. Um homem que prega a palavra de Deus, um homem que honra, né, o matrimônio, o casamento, ama a sua esposa como Deus ama a igreja, né? E glória a Deus por ela também não ter desistido de você, porque qualquer outra mulher já teria chutado o pau da barraca, né? Mas Deus cuidou de tudo, né, para que hoje você vivesse a abundância e a alegria de viver com Ele. Sim, tanto que Ele prepara tudo, porque as experiências que nós tivemos, principalmente lá atrás, quando eu era feiticeiro, eu lembro que a gente tinha ido num terreiro lá de Santa Efigênia, então você tem que fazer reverência. Tem 3 casas, uma de Exum, a outra se eu não me engano, Preto Velho e das Almas. Ali cada um você vive fazendo a reverência. Eu lembro que naquele dia eu tive uma experiência que, na hora que cruzou, que a gente fez o cruzamento lá dentro da casinha, estava de cadeado, fez aquele barulho. Bom, eu assustei. Nesse dia eu assustei. Ele deu uma cabeçada na porta. Olha. De dentro para fora. Aí eu conversei com a minha sogra. Por que ele fez isso? Porque ele recebeu você. Olha só. Aquilo ali eu falei assim, meu Deus.
que eu tô me enfiando? Onde eu tô enfiando? E nisso, naquele momento, a gente, tanto que atrás, antes disso, eu tive uma namorada que ela mexia com feitiçaria. Só que eu não sabia, eu não era ainda. Mas só você é enganado, né? Justamente. Tanto que ela, na época, eu larguei ela, porque ela tinha me traído, e conheci a Adriana. E nisso a gente foi se conhecendo, tal, ficamos juntos uns 2 anos de namoro e 3 anos de noivado. E casamos. Só que no momento que a gente foi casar, essa pessoa chegou a fazer uma feitiçaria para nós. Pegou o vidro de pimenta, colocou meu nome dela dentro da garrafa e jogou no rio. E nisso, lá no casamento mesmo, lá no dia da festa, nós brigamos. Olha só. Por causa de um gatilho de um outro irmão meu. E eu fui, tipo assim, tomar as dores, falei assim, não, aqui você está falando que está servindo mais eles do que a nossa família, porque, né, que Deus abençoe a vida dele, mas foi através do gatilho que o diabo usou ele, acabou a gente indo para a lua de mel com raiva. Olha Ela mesma falou, se eu pudesse, tivesse um juiz agora, eu desfazia. Descasava. Mas era obra de feitiçaria. Meu Como Deus. É muito sério. Né? Bom, gente, mas em João 14:6, ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus, ele nos dá o GPS, né? Ele não fala em parábolas nesse versículo. E de forma clara, ele simplifica o que todo cristão precisa saber. Eu gostaria de já encerrar, né, já indo para o encerramento desse episódio e dessa temporada do Resgatados, com o Zezé deixando uma palavra para você que busca outros atalhos para chegar ao Pai. Mas assim como ele, que você enxergue a luz e busque endireitar os seus passos. Como, Zezé, você pode deixar uma palavra para as pessoas que a maioria delas vão atrás de feitiçaria, atrás de elementos mais fáceis, né, para poder conseguir algum benefício, alguma coisa material, alguma coisa de relacionamento. A maioria, né, das feitiçarias são nesse sentido, né, de relacionamento, de dinheiro, de posição, né, status. Sim. E tudo mais, é tudo envolvido nisso. Mas como que você hoje, conhecendo a luz, né, largando os atalhos e seguindo o caminho de Jesus, que é o nosso único, suficiente Salvador, qual mensagem você deixaria para as pessoas hoje que ainda não entenderam, ou às vezes ainda estão buscando essa facilidade, né, de obter as coisas? Olha, o que eu posso falar para vocês é um caminho largo, fácil de ir, mas tudo tem um preço. Se vocês querem conhecer o sobrenatural, busque a Deus. Lá tem muita coisa sobrenatural. Vou falar um pedacinho, né, de Elias. Elias foi um profeta sobrenatural. Né, pediu a Deus para mandar fogo do céu e veio fogo do céu. A carruagem de fogo. Isso é a coisa mais satisfatória que possa existir e é uma coisa que é de Deus. Não é do diabo, porque o diabo ele é falso, ele é mentiroso. Assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de vocês. Vocês vão querer coisas fáceis, vocês vão querer status, como eu queria. Eu queria ser o melhor, né? Mas eu tive um preço a pagar. Eu tive um preço. Então, o que eu tenho que falar com vocês? Isso é tudo ilusão. Lá não tem nada que é verdadeiro. Nada, nada. Eles falam que, não, é guia de luz, eu não sei o que lá. Não. Se fosse guia de luz, nós não precisava de ficar vigiando, às vezes, um médium que estava lá, porque poderia fazer como se diz, um pacto, ou então foi uma feitiçaria para matar outra pessoa. Olha só. Assim como a minha esposa, na época, procurou saber quando eu estava traindo ela foi num terreiro de macumba do lado do bairro Carijós. Essa pessoa que estava endemoniada falou assim, se quiser, com uma semana eu mato teu marido. Ela foi sábia que não quis fazer isso, mas ela descobriu o que estava fazendo, mas ele queria me matar. Aí eu pergunto para vocês, tem Deus neste lugar? Eu vou mais longe. Lá em 1 Coríntios 6, 9, 10, fala que os feiticeiros, os macumbeiros, os mandingueiros não vão herdar o reino do céu. Através disso eu fiquei impactado com isso, que eu falei, Senhor,
O Senhor é maravilhoso. Porque através disso, Deus não ama aqueles que é evidente. É verdade. Olha o que Saul fez. Saul foi procurar um vidente. E através disso, aquele vidente falou assim, você me enganou. Porque Deus ainda deixou para mostrar porque aquele homem era ungido do Senhor, mesmo assim ele foi e se pecou. Ele pecou. Para status, né? Para status. Para buscar, ele não obedeceu o profeta de Deus. É verdade. É assim a nossa vida. Assim foi minha vida. Foi uma destruição. Então eu falo para vocês que hoje o caminho que eu estou, para dizer para vocês, não é mar de rosa, mas é um caminho seguro. Eu não preciso ir para debaixo de pé de homem, não. É verdade. Eu não preciso procurar conselhos de homem, não. Eu procuro conselhos daquele lá em cima. Vocês não imaginam o sobrenatural dentro da minha casa. A intimidade que eu e minha esposa tem com o nosso Senhor Jesus, que tem a xícara dele lá separada, lá em casa. Todo dia de manhã nós tomamos café junto com ele. E eu lembro uma vez que nós estávamos tristes porque eu perdi meu pai e eu esqueci de colocar essa xícara de café para ele. Ele manifestou sobre a minha esposa e falou que estava triste conosco porque a gente não estava chamando ele para tomar café. Aí eu te pergunto, Jesus não existe não? Jesus está aqui. Ele está em todo lugar, ele ama a vida de vocês. Só que o amor dele é tão grande, vocês têm medo dele. Não precisa ter medo do amor dele, não. Porque ele já venceu na cruz por tudo, por nós. É verdade. E ele fez isso por mim, ele me libertou, ele me tirou das trevas. Porque eu estava aprofundando, eu já estava chegando a um ponto de ficar, como se diz, domado por tudo. Ia ser garoto de programa. Olha o ponto que chegou, que é o ponto que eu ia levar para dentro da casa da minha família. Eu ia perder minha esposa e meus filhos, talvez eu não estaria aqui para contar essa história. Mas Deus foi misericordioso sobre a minha vida e minha casa. Então eu tenho que falar para vocês. Busque a palavra de Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Que Ele quer resgatar aqueles que precisam. E aqueles que não estão querendo, mesmo assim Deus ama a vida de vocês. Eu não estou querendo julgar a religião de ninguém, não. Cada um segue como quer. Eu respeito, mas foi uma experiência que eu tive que não foi agradável, não foi bom para mim. Aonde que existe um lugar que você vai fazer mal para as pessoas? Aonde que Deus está ali? Que muitas vezes mulheres levam fotos de homens ou roupa para tentar fazer amarração e laços de casamento, tirar homens que são casados, destruir famílias. Aonde que dá Deus nisso? É verdade. Então eu espero que vocês coloquem no teu coração isso. E que eu creio que Deus vai agir sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você, né, gente, conhece alguém, né, que passa por isso, compartilhe esse episódio, né? O testemunho do Zezé é muito forte. Daria pra gente fazer uma série só com ele aqui. Né, vários episódios contando todos os detalhes. Né? É um tema polêmico. Né? Eu fiquei assim, bastante receosa de chegar a um tema nesse nível, porque a gente sabe que hoje, né, a gente não é uma intolerância religiosa, né? O que nós estamos fazendo aqui não é, igual ele falou, né, nós respeitamos todas as religiões, sim, mas há uma verdade e a gente não pode omitir ela, né? Se você vai aceitar ou concordar, isso a gente respeita. Cada um, né, aceita a mensagem de uma forma. Mas a verdade, ela liberta. E aquilo, né, que Deus é o Deus da luz. Aquilo que precisa ser feito nas trevas não pode ter pacto com o Deus da luz, né? A luz que é Jesus. A luz e a treva, realmente, elas são opostas, né? E a gente não pode aceitar, né, ou ser conivente com isso. Então, por isso que esse episódio foi tão importante, né? Eu quero muito agradecer você, Zezé, né, que Deus continue abençoando a sua vida, né, a sua família, e se você foi levantado na sua casa, como a Regina foi levantada na sua, não desista. Ore, jejue, interceda, discipule a sua família, né? O Zezé foi um dos níveis, talvez, mais difíceis, né, de quebrada na sua casa. Sim, mas, certeza. Glória, Deus foi tão misericordioso na vida da Regina que não deixou ninguém para trás, né? E glória a Deus, hoje a casa dela serve ao Senhor. E que faz ideia a alegria que deve ser, né?
ver a sua família toda ali na mesma comunhão e entendendo, né, como você mesmo disse, aonde você estaria se Deus não tivesse te resgatado. Meu Deus, eu estaria, como se diz, num túmulo, que eles queriam me levar. Eles queriam me destruir, acabar com a minha vida. E eu não largo Jesus para nada. Passei muita luta. Passei até fome, mas jamais eu larguei o Senhor. Mas é isso, né? Você falou que realmente é uma... Não é, converteu, não vai ter problema mais. Não, é diferente. Mas a gente sabe que na tempestade ele está no barco. É temporário, é passageiro, né? A força que a gente tem quando a gente entra num conflito, numa dificuldade, ela é uma força que é diferente quando Deus está no barco. Com certeza, ele te pega, você, aquela pessoa toda estragada e destruída, porque quando você tem contato com outras pessoas, outras mulheres, o senhor fica colado, pedaço por pedaço. Aquele Deus ministrou na minha vida, ele pega você, todo aquele pedacinho, coloca dentro de um vasilhame, aplica o sangue dele de carmesim, mistura e faz você um novo nome, uma nova criatura. Exatamente. E ali você é filho. Novamente, né? Então, seja qual for o seu pecado, seja qual for o caminho que você estiver andando, volte para os braços dele. Né? É ali que a gente tem consolo, alegria, prosperidade de verdade, né? O melhor status da vida é ser filho dele. Com certeza. Com certeza, é verdade. Não é mesmo? Não tem status de CEO aí, não. É filho dele. Né? Porque é o que a gente quer ouvir quando a gente chegar lá, né? Eu te conheço. Com certeza. Né? Acho que essa frase é a frase que a gente quer mais ouvir na vida. Então, que você possa curtir esse episódio, compartilhar e, mais uma vez, apoiar esse projeto. Eu estou muito feliz porque hoje é o 7º episódio e é o número 7 que Deus trouxe no meu coração para encerrar essa série, essa temporada, né? A primeira, eu creio que Deus vai fazer para que a gente ainda continue, mas hoje é o 7º, então é o último episódio. Eu ainda vou fazer um episódio final aí, que eu ainda estou preparando uma surpresa para vocês, mas oficialmente o Zezé está fechando com chave de ouro essa primeira temporada do Resgatados, em que eu coloquei desde o início, né, o Senhor nesse projeto. Então eu tenho certeza que não foi à toa que o Senhor hoje convidou o Zezé para estar aqui. Então eu quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, o seu coração disposto a servir, porque hoje ele está aqui servindo ao Senhor, né? E que Deus abençoe essa próxima etapa do Resgatados. Não deixe de seguir e de apoiar esse projeto e principalmente de orar por esse projeto. Que Deus alcance muitas vidas através de testemunhos. Porque através do que ele fez na vida do Zezé, ele ainda faz na vida de todos que querem, né? Que buscam ao Senhor e se deixam ali receber toda a graça que ele tem. Amém? Amém. Glória a Deus. E o Renato e Walter, muito obrigada por presentear o Zezé no episódio de hoje. Já vou deixar aqui mais uma vez o contato da Lucy Lucy. Se você quer conhecer os produtos maravilhosos, Renato e Walter vão te atender com muito carinho. E obrigada a vocês que apoiaram e curtiram essa série maravilhosa do Resgatados até o final. Muito obrigada. Deus abençoe imensamente a sua vida. E até uma próxima em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.